Alô, vamos fazer um estudo aqui sobre casos gramaticais, que são um assunto que costuma causar um pouco de dor de cabeça para as pessoas que começam a aprender línguas, especialmente umas línguas com a morfologia um pouco mais complexa, como latim, grego, russo, né, etc. E até nem tão complexa assim como o alemão. Né? Por quê? O que são casos gramaticais? Caso gramatical é uma coisa que a gente não tem em português, a gente não está acostumado a ver isso em português, em inglês, espanhol, outras línguas assim. Então, é uma coisa nova, né? Que você vai aprender uma língua que tem isso, dá de cara aí com algo desconhecido. Né? Bom, para entender casos gramaticais, a gente precisa entender o básico aí de dois aspectos da gramática, que são morfologia e sintaxe. Morfologia, basicamente, é o estudo da estrutura e formação das palavras. Ou você pode entender que são as diferentes formas de uma mesma palavra, ou as diferentes flexões que uma palavra assume, né, ou para mudar sentido, ou por questão de concordância, etc. O exemplo mais claro disso são os verbos. Olha aí um verbo chegar, né, e tem essas outras formas: cheguei, chegarão, chegaríamos e muitas outras. Você percebe que o verbo se modifica o final dele, né, o que a gente chama de flexão, para indicar mudanças de significado. Tempo, modo, número, pessoa, né, voz, etc. São todas flexões da mesma palavra, do mesmo verbo, né, chegar. Okay? Então isso é morfologia. Um outro caso também são os adjetivos. Olha aí, o adjetivo novo, que ele assume formas diferentes, dependendo da palavra a qual ele está se referindo, a qual ele está ligado. Né? Novo, nova, novos, novas, dependendo se ele se está ligado a um substantivo masculino ou feminino, se está no singular ou no plural. Então, essas formas diferentes do mesmo adjetivo é o que a gente chama de morfologia. Okay? Ou seja, a flexão, na verdade. Né? A morfologia é o estudo dessas formas aí. Então, morfologia se refere à forma das palavras, a mudança na forma das palavras para expressar sentidos diferentes ou por questão de concordância. O outro ponto gramatical que a gente precisa entender, para entender os casos, é a sintaxe. Né? A definição aí: a sintaxe é o estudo da disposição das palavras da frase, incluindo a sua relação lógica, entre as múltiplas combinações possíveis para transmitir um significado completo e compreensível. Trocando em miúdos, né, traduzindo de forma simples, sintaxe se refere à ordem das palavras, né, e a sua função numa frase ou numa oração. Ou seja, por exemplo, se você fala em casa, coloca essas duas palavras nessa ordem, tem sentido, todo mundo vai te entender. Agora, se você não coloca na ordem correta, se você diz casa em, não faz sentido, não é uma construção que se usa em português, né? Mas muitas vezes não é só uma questão de certo ou errado, muitas vezes é uma questão de a ordem das palavras, uma ordem diferente determinar um sentido diferente. Olha esse exemplo. Manteiga de garrafa é um tipo de manteiga, certo? É um tipo específico de manteiga. Ela pode estar colocada em qualquer recipiente, mas é um tipo específico. Agora, se você inverte as palavras e diz garrafa de manteiga, uma garrafa de manteiga, você está se referindo a uma medida de manteiga ou a um recipiente contendo manteiga. Pode ser manteiga de qualquer tipo ali, ok? Uma garrafa de manteiga é simplesmente um recipiente, uma garrafa contendo a substância chamada de manteiga. Um outro exemplo de mudança de ordem, mudança de posição, mudando o sentido da palavra, é no caso do adjetivo novo. Olha aqui, ó, professor novo. Você imagina um professor aí bem jovem, né, uns seus 20 e poucos anos de idade. Já o novo professor é simplesmente alguém que começou a dar aula em determinado lugar há pouco tempo. Então, se eu estou numa escola e tem um professor que começou a trabalhar naquela escola há alguns dias apenas, mesmo que ele tenha aí 60, 70, 80 anos de idade, ele é o novo professor. Ok? Apesar de não ser o professor novo, ele é o novo professor. Tá? Então aí o mesmo adjetivo
com sentido diferente dependendo da posição que ele está. Se ele está antes, tem um sentido, se ele está depois, tem outro sentido. Porém, o que mais interessa para a gente aqui, para entender os casos, é a posição das palavras em orações verbais, né? Oração com verbo, ou então orações com predicado verbal, com predicado verbo nominal, etc. Orações inteiras, digamos assim. Olha esse exemplo aqui. O caçador matou o urso. Esse urso, ele saiu vivo dessa história aí? Se eu digo, o caçador matou o urso. Quem que foi aí o perpetrador da ação, digamos assim? É o caçador. O urso, nesse caso aí, ele foi o alvo, né? Ele foi o objeto aí da matança. O urso, nessa aí, ele se deu mal. Agora, se eu mudar essa frase, essa oração, vou mudar simplesmente a ordem das palavras, tá? Vou manter exatamente as mesmas palavras, mas eu vou mudar a ordem. E agora eu vou dizer, o urso matou o caçador. Você vê que agora mudou completamente a história, né? Agora o urso se deu bem, né? Ele vai ter uma alimentação boa aí, e o caçador se ferrou nessa, ok? Igual. A ordem das palavras aí, a posição da palavra na frase é que diz pra gente a função dela, né? Na primeira, o urso vem lá no final, depois o verbo, então isso indica a função de objeto, ele foi aí a vítima. Na segunda frase, o urso vem no início, vem antes do verbo, então ele foi aí o agente, aquele que realizou a ação de matar. É isso aí, esse aspecto aí da sintaxe que interessa mais pra gente com relação aos casos, ok? A posição da palavra na frase relacionada à função que essa palavra exerce na frase, na oração. Temos então a definição de caso. Aqui eu coloco a definição linguística, a definição oficial. Caso, então, é a função da palavra dentro de uma frase, de uma oração ou de uma cláusula. Isso se aplica a substantivos, pronomes, adjetivos, particípios, numerais, modificadores e determinantes. Ou seja, basicamente qualquer classe de palavras que não seja verbo e advérbio. Porém, essa é a definição linguística, a definição teórica, né? Na prática, é um pouquinho diferente, porque quando a gente só fala de casos quando isso influi na flexão dos substantivos, certo? Pela definição linguística, toda língua tem casos. O português tem caso, por exemplo. Porém, na prática, a gente não fala de casos em português porque isso não implica nenhuma alteração aí na forma dos substantivos. Ok? Então, na prática, quando a gente vai aprender línguas, a gente só fala de casos quando há a alteração na morfologia dos substantivos, quando isso afeta a forma dos substantivos. Portanto, eu vou dar uma definição um pouco diferente aqui, porque essa definição que vem agora não é a definição oficial, não é a definição acadêmica e tal. Porém, é uma definição aqui adaptada para esse âmbito aí do aprendizado de línguas. Okay? Então, para nós, vamos colocar assim: caso é a forma que uma palavra adquire ao exercer determinada função sintática. Ok? Vou falar de novo. Caso é a forma que uma palavra adquire ao exercer determinada função sintática. Ou seja, se ela é sujeito da frase, ela tem uma forma específica. Se ela é o objeto direto da frase, ela tem uma outra forma. Se ela está indicando uma posse, ela tem uma forma diferente. Se ela é o objeto indireto, ela tem uma outra forma, e assim por diante. Okay? Aqui também ao escopo, né? Aplica-se primariamente a substantivos e pronomes. Eu coloco assim porque substantivos e pronomes são os núcleos aí de sintagmas nominais. Tá? E nas línguas em que há caso gramatical, a gente fala de caso justamente porque afeta a flexão dos substantivos. Ok? As outras classes que vem ali, ó, eu coloquei secundariamente adjetivos, numerais, faltou colocar artigos, né? E outros modificadores e determinantes. Essas vão flexionar de acordo com o substantivo a que elas estiverem associadas. E isso varia de uma língua para outra. Algumas línguas o adjetivo tem flexão de caso, outras não. Em algumas línguas o numeral tem flexão de caso, outras não. Em algumas línguas o artigo tem flexão de caso, em outras não.
Então isso depende muito, varia muito de uma língua para outra, certo? Por isso que eu fiz essa separação. Primeiramente, substantivo e pronome, e secundariamente, adjetivo e outras classes relacionadas ao substantivo. Ok? Bom, vamos dar uma olhada então em alguns exemplos do português e do inglês. Por quê? A princípio, a gente não fala de casos gramaticais no português e no inglês, porque isso não afeta a flexão dos substantivos. No caso do inglês afeta, mas é algo bem restrito, bem limitado ali, né? A gente estuda aquilo ali à parte, não precisa fazer todo um estudo aí de casos, declinação, substantivos, não, é uma coisa bem restrita. Mas enfim, vamos ver como isso acontece no português. Bom, no português e nas outras línguas latinas, no inglês e outras línguas, os pronomes pessoais têm a flexão de caso. Dá uma olhada aí, ó. Eu enganei você. Essa frase de exemplo. Eu, a pessoa que realizou a enganação, né? Ou seja, é o sujeito aí da frase. Eu. Primeira pessoa como sujeito, eu. Agora, se eu digo que a pessoa que fez a enganação foi você e eu fui a vítima, olha como fica. Você me enganou. A primeira pessoa aqui é o objeto direto do verbo, ok? Na primeira frase ali, eu enganei, é o sujeito. Aqui, eu passou a ser o objeto, então eu tenho que mudar para me. Eu posso dizer que me é a forma de objeto direto do pronome de primeira pessoa do singular. Enquanto eu é a forma de sujeito da primeira pessoa do singular. Falando em termos de casos, eu seria o caso nominativo da primeira pessoa e me é o caso acusativo da primeira pessoa singular. Né? Um outro exemplo com tu, segunda pessoa. Tu derrubaste a criança. Aí tu é a pessoa que perpetuou a ação de derrubar a coitada da criança. Tá? É o sujeito. Se eu quero inverter, vou dizer que a criança te derrubou. Né? Agora, tu passou a ser o objeto direto. Olha o que aconteceu. Ele mudou para te. Tu seria então o caso nominativo da segunda pessoa, singular, e te é o caso acusativo da segunda pessoa do singular, então é a função de objeto direto. Ok? Então, o caso gramatical é basicamente isso aí. A palavra muda de forma de acordo com a função dela dentro da oração. Um exemplo do inglês. Né? O inglês é um exemplo bem comum. Olha só. Bob has got a car. Bob tem um carro. Bob aí é o sujeito, seria então o caso nominativo. Se eu quiser dizer o carro do Bob, eu preciso colocar o Bob na forma possessiva. Bob's car is new. Então, esse aí seria o caso possessivo, ou caso genitivo, né, dependendo de como classificar. Mas a função é bem mais restrita no inglês, né, só de possessivo mesmo. A gente fala então de caso possessivo, em vez de falar de caso genitivo. De Bob, mudou para Bob's, porque está com uma função diferente na frase. Olha aqui, the children have a dog. As crianças têm um cachorro. The children aí é o sujeito da frase. Se eu quiser colocar as crianças numa função de possessivo, mesma coisa, ó. The children's dog is big. The children, quando é sujeito, the children's, quando é possessivo. Ok? Aí alguns exemplos do português e do inglês, como eu falei, são alguns exemplos bem restritos, né, dos pronomes pessoais, e, no caso do inglês, o caso possessivo dos substantivos. Tá? Vamos dar uma olhada agora em línguas que realmente têm flexão de caso, os substantivos. Vou começar pela mais clássica, aí, que é o latim. Né? Vou usar o mesmo exemplo da anterior lá, do caçador e do urso. Né? A primeira frase, então, o caçador matou o urso. Venator occidit ursum. E a segunda, o urso matou o caçador. Ursus occidit venatorem. Caçador, quando é sujeito, venator. Quando é objeto direto, venatorem. O urso, quando é sujeito, ursus. Quando é objeto direto, ursum. Observa que no latim a ordem das palavras é bem livre, justamente porque o que determina sujeito, objeto direto, objeto indireto, etc., é a terminação da palavra. Por isso a ordem não importa tanto. Okay? Se eu tivesse, por exemplo, ursum occidit venator, ursum occidit venator, ainda estaria dizendo que o caçador é quem matou o urso. Ok? Porque o que determina realmente a função da palavra na oração é a terminação que ela tem.
Um outro exemplo aí do russo. Охотник убил медведя, que é o caçador matou o urso. Медведь убил охотника. O urso matou o caçador. O caçador, охотник, quando é sujeito. Охотника, quando é objeto direto. O urso, медведь, quando é sujeito. Медведя, quando é objeto direto. Tá? Outro exemplo aí, grego antigo. E olha aqui agora tem artigos, né? Olha aí, ó. Hakunegetes ekteneten arkton. O caçador matou o urso. E he arktos ektene tonkinegeten. O urso matou o caçador. O caçador, sujeito, hakunegetes, objeto direto, tonkinegeten. O urso, he arktos, quando é sujeito, ten arkton, quando é objeto direto. Você vê que o artigo também muda, né? Ho kynegetes, ton kynegeten. He arktos, ten arkton. Em grego moderno também é assim. Oknihos skotose tinarkuda. O caçador matou o urso. E o contrário. Iarkuda skotose tonkiniho. O urso matou o caçador. O caçador, oknihos, quando é sujeito. Tonkiniho, quando é objeto direto. E o urso, iarkuda, quando é sujeito. Tinarkuda, quando é objeto direto. Observa que arkuda não muda. O substantivo se mantém, mas o artigo muda. E tin. Né? Já o caçador, oknihos, muda para tonkiniho, quando é objeto direto. Outro exemplo agora do alemão, que é um exemplo interessante, porque ó, der Jäger hat den Bären getötet, que é o caçador matou o urso. Der Bär hat den Jäger getötet. O urso matou o caçador. O caçador, der Jäger, quando é sujeito. Den Jäger, quando é objeto direto. Você vê que o artigo muda, o substantivo, nesse caso, não muda. Agora, o urso, der Bär, sujeito. Den Bären, objeto direto. Nesse caso, o substantivo muda. Porque, assim como ali no grego, né, existem tipos de palavras diferentes, com declinações diferentes. O latim também é assim, o russo também é assim. A terminação nem sempre é exatamente igual para todas as palavras. Um outro exemplo aqui, o albanês, que é interessante também. Dá uma olhada aí, ó. Djartari evral arion. O caçador matou o urso. Ariu evral djartarin. O urso matou o caçador. Interessante aqui que o albanês ele incorpora o artigo no substantivo. Djartar é caçador. Djartari é o caçador. E aí, quando é objeto direto, djartarin. Mesma coisa acontece com o urso, né? Ari, que é urso. Ariu é o urso. E quando é objeto direto, ariun. Né? Outra coisa interessante é que quando o objeto direto é definido, o verbo é preciso de uma partícula. Nesse caso, de terceira pessoa do singular, é. Djartari evral ariun. Esse se refere a ariun. E na outra, ariu evral djartarin, esse se refere ao caçador. Quando o objeto direto é definido, no albanês tem essa partícula antes do verbo, que na verdade é um pronome, né? Um pronome reduzido aí, que meio que antecipa o objeto direto. Outra língua aí é o Esperanto. O Esperanto é bem simples na questão do caso, né? Ele marca só o acusativo, né? O objeto direto. Então aí, la chassiston mortigis la urson. O caçador matou o urso. La urso mortigis la chassiston, que é o urso matou o caçador. La chassisto, o caçador quando é sujeito. La chassiston, o caçador quando é objeto direto. E o urso, la urso, quando é sujeito. La urson, quando é objeto direto. Para finalizar, vamos ver o turco. Minha pronúncia do turco é horrível, mas vamos lá. Avcı ayıyı öldürdü, que é o caçador matou o urso. Ayı avcıyı öldürdü, que é o urso matou o caçador. O caçador, quando é sujeito, avcı. Quando é objeto direto, avcıyı. O urso, quando é sujeito, ayı. E quando é objeto direto, ayı. Bom, aí foi só então uma pincelada, né, para ilustrar o que são casos gramaticais, né, com alguns exemplos contrapondo aí sujeito e objeto direto em algumas línguas que têm
a flexão para caso gramatical nos substantivos. Okay? Nos próximos estudos a gente vai ver alguns casos separadamente, nominativo, acusativo, etc. Ok? Bom, por enquanto é isso aí.